Olá, mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito pedido aqui nos comentários, que é salário maternidade para, seguradas que não estão mais trabalhando, estão desempregadas e, tiveram aí a sua maternidade. Então, hoje nós vamos falar tudo sobre salário maternidade e principalmente como essas seguradas, essas mães que não trabalham mais, mas tiveram os seus filhos, podem ter direito a receber esse salário maternidade. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Bruna Manzato, sou advogada previdenciária aqui no escritório Bruna Manzato Advocacia. Então, vamos começar o nosso vídeo. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente conseguir visualizar melhor. E ainda, só lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, que toda semana nós temos vídeos novos aqui voltados ao direito previdenciário. Eu muito falo aqui sobre aposentadoria, planejamento de aposentadoria, estratégias para você conseguir uma melhor aposentadoria no momento certo, mas eu achei muito pertinente também falar sobre salário maternidade, porque também está dentro ali dos halls dos benefícios que a Previdência Social traz, e é uma coisa que eu também lido aqui no meu dia a dia. Então, eu decidi, vi que não tinha vídeo aqui no canal sobre salário maternidade e decidi trazer para que vocês tivessem esse conhecimento também, né? Se é o caso de vocês ou de alguém próximo. Já mandem também para essa pessoa para que ela possa ter, esse conhecimento que vocês vão, vamos ver juntos aqui, que são várias questões muito individuais para cada espécie de segurada. Então, achei muito interessante trazer. Então, vamos lá, né? Eu trouxe aqui, só para vocês conseguirem identificar, todos os benefícios que a Previdência Social traz, e entre eles, o salário maternidade é um deles, né? Então, aqui, claro, tá com a nomenclatura antiga, mas é aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, que também, a gente não tem mais aposentadoria por tempo de contribuição, a gente só tem, as regras de transição, aposentadoria especial, auxílio-doença, que também não tem mais essa nomenclatura, salário família, salário maternidade, auxílio-doença, pensão por morte, auxílio-reclusão, enfim. Então, todos esses benefícios aqui são os benefícios, que a Previdência Social nos traz e também os benefícios que eu, trabalho aqui no meu dia a dia, mas eu realmente, assim, principalmente voltados mais para aposentadorias, mas também, recebemos salário maternidade, entre esses outros benefícios aqui também. Então, eu coloquei aqui o que a gente vai falar sobre o salário maternidade hoje, tá? Então, a gente vai falar o que é o salário maternidade, quem tem direito de receber esse salário maternidade, quais são os requisitos para receber, como receber, mesmo tendo parado de contribuir ou estando desempregada, tá? Esse aqui é a principal, porque já adiantando para vocês, é aqui que o INSS nega, né? Porque a gente sabe que quando a segurada, a mulher, ela está com vínculo de emprego junto ao INSS, esse salário, ele é pago, ele é concedido diretamente pela empresa e a empresa pede, o reembolso, digamos, uma espécie de reembolso para o INSS, porque de qualquer forma, em todas as modalidades de segurada, quem paga o salário maternidade é o INSS. Só que quando essa funcionária, ela é registrada, ela está registrada, está trabalhando no momento do nascimento ou da adoção do seu filho, a empresa faz o pagamento desse salário e depois, pede ali, o pagamento para o próprio INSS, tá? Mas para as seguradas que não estão mais trabalhando, não estão no mercado de trabalho ou pararam de contribuir como individual, facultativo ou MEI, que a gente vai ver aqui também, no momento que elas fazem esse pedido para o INSS, é muito mais difícil de conseguir deferido, concedido ali o seu benefício, que é direito dela pelo INSS, tá?
E aí também eu falo, né, dentro desse mesmo assunto, a possibilidade de receber, né, o salário maternidade, mesmo que o parto ou a adoção, né, porque a gente vai ver aqui, mas o salário maternidade ele é devido tanto à mulher que tem o parto, ou também, né, tem a adoção de um filho judicialmente. Então, ele tem a possibilidade, então você tem a possibilidade de receber esse benefício mesmo que o parto ou a adoção tenha acontecido nos últimos 5 anos, tá? Então, se faz algum tempo já, né? Mas tem que estar dentro desse prazo, a gente vai falar um pouquinho mais depois, porque isso é um prazo prescricional. Então, se você não faz o pedido dentro desse prazo de 5 anos após a data do nascimento do seu filho ou após a data da adoção, você perde o direito de receber, porque a gente tem aí esse prazo prescricional, tá? Mas a gente vai falar mais adiante também. Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui. E o que é o salário maternidade? Né? Meio óbvio, mas eu quis trazer aqui também o que a própria legislação traz, porque eu acredito que muita gente saiba que tem direito ao salário maternidade com o nascimento de um filho, mas não sabe que, por exemplo, que a adoção também gera o direito ao recebimento do salário maternidade. Então, o salário maternidade é um benefício previdenciário devido a todo segurado, né, do Regime Geral de Previdência Social, que é o INSS, sem exceção, que visa substituir a remuneração pelo período mínimo de 120 dias, em razão do nascimento de um filho ou da adoção, sendo presumida legalmente a incapacidade temporária para o trabalho, pois nesse período é imprescindível que a família volte toda a sua atenção para o filho, né, gente? Então, quem é mãe sabe, né, muito bem disso, que esse momento que se dá o nascimento de um filho, ou que você tem a adoção de um filho, esse primeiro momento é um cuidado, né, extremo que você precisa ter com essa criança. Então, não teria como conciliar, né, um trabalho e uma maternidade ali, né, dentro desse primeiro período do nascimento. Então, por isso que ele é uma substituição, né, à sua remuneração que você teria ali se estivesse trabalhando. Então, essa é a definição do salário maternidade. E eu trouxe aqui algumas questões importantes também, que esse salário maternidade, ele não se restringe apenas ao sexo feminino, tá? Então, atualmente, o benefício pode ser concedido a mulheres ou homens quando da adoção por casais homoafetivos, tá? Então, se acontece a adoção aí por um casal homoafetivo, também, né, claro, se for segurado da Previdência Social, né, enfim, tudo que a gente vai falar daqui para frente, pode sim ter direito ao recebimento do salário maternidade. E ainda, né, a jurisprudência entende que a pessoa adotante, seja do sexo masculino ou feminino, que pleitear e obtiver a guarda judicial, também terá direito à licença maternidade nos termos da lei, tá? Então, não é só para o nascimento, é também, né, para adoção em qualquer um dos casos. E ainda tem uma outra possibilidade aqui, que é da morte do beneficiário, tá? O do cônjuge parceiro terá direito ao reconhecimento das parcelas restantes do benefício, independentemente do sexo. Então, vamos supor que uma mulher, né, dá à luz e ela acaba vindo a óbito, né, depois do nascimento. Então, o pai dessa criança vai ter direito, né, ou se for uma união, né, enfim, homoafetiva, vai ter direito a receber esse benefício também, tá? Da mesma forma. Então, se a mãe tiver recebido algum período já, um mês, né, o pai ou outra pessoa vai ter direito a receber o que ficou ali, né, mais que para completar os 120 dias, tá? Então, isso também é uma hipótese de recebimento. E quem tem direito a receber o salário maternidade? Então, eu coloquei todas aqui as espécies de seguradas, tá? Claro, aqui eu coloquei seguradas, mas entende-se, né, o que eu disse anteriormente. Então, pode ser de qualquer um dos sexos, enfim, naquelas hipóteses que eu falei anteriormente. Então, seguradas empregadas, né, aquela que tem vínculo de carteira de trabalho assinada, que essa é bem comum, e é o que eu adiantei para vocês, que é a forma mais simples de conseguir, né, o recebimento, ela nem precisa solicitar para o INSS, é pago diretamente pela empresa e depois pago pela Previdência Social a essa empresa que concedeu.
Contribuinte individual, então se você contribui, né, você presta serviços, você tem uma empresa e presta serviços a pessoas físicas ou jurídicas, né, você é contribuinte individual também, é contribuinte, é obrigatória do INSS, mas é você que tem que fazer o recolhimento da sua própria contribuição. Contribuinte facultativo, que é, né, aquela pessoa que não tem renda, mas que contribui, né, para o INSS para justamente ter direito aos benefícios que o INSS traz, como salário maternidade, uma aposentadoria, né, futuramente. Então, essas modalidades também vão ter direito ao salário maternidade. Segurada especial, que é aquela, né, trabalhadora rural que está ali trabalhando em economia familiar, enfim, então ela também tem direito de receber o salário maternidade. E MEI, né? Eu quis colocar MEI aqui porque muitas pessoas não conseguem vincular o MEI a um contribuinte individual, mas é a mesma coisa, tá? O MEI é contribuinte obrigatório do INSS, assim como contribuinte individual, mas ele é uma categoria diferente ali, que tem uma alíquota diferente de contribuição, tem regras diferentes. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui distinguindo todas essas categorias e as contribuições de cada uma delas. Eu vou deixar no link, tá? Se vocês, aqui em cima e também nos cards, se vocês quiserem conferir também. E o que a gente, né, quer falar aqui é das desempregadas, que essa modalidade também, embora muita gente não saiba, as mulheres desempregadas podem, tá? Não são em todos os casos, já deixo muito claro aqui, mas elas podem ter direito ao salário maternidade e muitas não sabem disso. Ou muitas até acreditam que possam ter direito, porque já escutaram, né? Já viram alguma coisa nesse sentido, mas que ao solicitar esse benefício para o INSS tem a negativa e se conforma com aquilo e acha que é aquilo mesmo, que não tem direito de receber. Mas a gente vai ver aqui que nem sempre é verdade, tá? E quais são os requisitos para conseguir receber esse salário maternidade? O primeiro deles é o fato gerador, né? O fato gerador é o que dá, né, direito a receber um benefício. Por exemplo, o fato gerador de uma aposentadoria por idade é você, né, preencher os requisitos da idade, completar os requisitos para se aposentar. O fato gerador do salário maternidade é justamente o nascimento do filho ou a adoção. Então, a partir desse momento, né, você pode pedir o salário maternidade. A gente tem uma antecipação ali, né, de 28 dias que antecedem o parto, em casos de seguradas que trabalham, né, em CLT. Então, elas podem fazer antecipação dessa sua licença. Então, elas pedem, né, ao empregador essa antecipação e, né, passam a receber a partir dali, tá? Claro que elas não vão receber um tempo a mais, né? Esses 120 dias vão ser contados a partir da data do afastamento. Mas é uma possibilidade que se tem. Mas para outras categorias, né? Inclusive, quando a gente está falando aqui mulheres desempregadas que não têm mais vínculo de emprego, é a partir do nascimento ou da adoção do filho. Assegurada. E aí, eu trouxe aqui, né? A gente vai ver os requisitos, né? O primeiro requisito, né, que é o fato gerador, é o nascimento ou a adoção. E para cada categoria de segurada, de mulher aqui, né, como nós estamos falando, para cada categoria precisa preencher um requisito específico, tá? Então, as seguradas empregadas, né? Se você, né, tem dúvida, você está trabalhando e você tem dúvida se você vai ter direito ao salário maternidade. Você não precisa cumprir nenhum requisito. Você não precisa cumprir carência, que a gente vai explicar mais para frente certinho o que que é. Você não precisa, né, cumprir de estar registrada em um momento específico, você não precisa cumprir nada. Se você é segurada e empregada, você vai ter direito ao salário maternidade quando acontecer aí o nascimento ou a adoção do seu filho, tá? Então, não precisa cumprir nenhum requisito quanto a isso. Agora, se você é contribuinte individual, facultativo ou MEI, né? Se você está dentro dessas categorias aqui que eu expliquei anteriormente, o que é cada uma delas, se você está dentro dessa categoria, você vai precisar preencher a carência de 10 meses
da data do fato gerador, tá? Então, quando você tiver o nascimento do seu filho ou a adoção do seu filho, você vai ter que já ter implementado essa carência de 10 meses, tá? Então, por exemplo, não adianta você ficar grávida e começar a fazer as contribuições, né? Seja como facultativo, individual, para conseguir receber esse benefício, tá? Então, não é possível. Você precisa, né, na data do nascimento do seu filho, ou na data da adoção, ter completado 10 meses de contribuição, tá? E ser segurada, né? Se você está contribuindo, ser segurada, ou estar dentro do período de graça, que é um outro instituto muito importante, esses dois institutos, carência e período de graça, que nós vamos explicar também daqui a pouco, tá? E, né, isso aqui é que uma segurada, uma contribuinte individual facultativa precisa ter para conseguir receber o salário maternidade. A segurada especial, né, que justamente é aquela que trabalha ali em regime de economia familiar, enfim, ela precisa, para garantir, né, esse salário maternidade, ela precisa de um requisito um pouco diferente, tá? Então, ela precisa comprovar o exercício de atividade rural, ainda que em forma descontínua, nos 12 meses imediatamente anterior ao início do benefício, né? A data do nascimento ou a adoção do filho. Então, aqui é um requisito um pouquinho diferente, que também nós não vamos entrar muito a fundo hoje. Mas aí o que a gente mais quer saber nesse vídeo, né? Mas afinal, gestante adotante e adotante desempregada podem receber o benefício previdenciário de salário maternidade? Eu já adiantei para vocês que pode, né? Mas agora a gente vai falar como que se dá realmente o direito, o recebimento a esse benefício nessas modalidades. Então, para seguradas desempregadas que possuíam vínculo de CLT, tá? Então, vamos supor que você era empregada, você trabalhava de carteira assinada e você foi mandada embora do seu serviço, né, do seu emprego, ou você foi, né, demitida por justa ou sem justa causa. Aqui não importa, tá, a modalidade de demissão que você sofreu, ou se você foi lá, né, e rescindiu seu contrato de trabalho, né, pediu a conta, você também pode ter direito ao salário maternidade. Então, se você foi demitida ou se você pediu a conta, tá? Aqui você vai precisar estar dentro do período de graça quando ocorrer o nascimento ou a adoção do seu filho, tá? E eu vou passar aqui para explicar o que é período de graça, tá? Então, né, se você se identifica aqui, se você era empregada antes do nascimento do seu filho, da adoção, e você foi demitida, não importando a causa, ou você pediu a conta do seu emprego, você vai precisar preencher, tá? Estar dentro da carência quando do nascimento do filho. O que é essa carência? Então, carência não, desculpa, período de graça. Então, o que é esse período de graça que você vai precisar, né, estar dentro dele, tá? Então, período de graça é um prazo em que o segurado do INSS mantém seus direitos perante a Previdência Social. Isso aqui, tá? Esse período de graça não vale só para salário maternidade. A gente está falando de salário maternidade, mas ele também vale para outros benefícios que eu não vou falar aqui para a gente também não se confundir. Mas ele vale para outras modalidades de benefício também, tá? Mantém seus direitos perante a Previdência Social. Por não contribuir para o sistema quando contribuinte individual e contribuinte facultativo, ou não exercer alguma atividade remunerada junto à empresa quando empregado, que aqui é o caso, tá? Então, esse período de graça, em regra, ele é de 12 meses após cessada a última contribuição, ali o último vínculo de emprego, tá? Então, vamos supor que você estava empregada, tá? Você tinha um registro em carteira de trabalho e você foi demitida do seu emprego, tá? Você vai ter esse período de graça, né, por pelo menos 12 meses após de se encerrado esse vínculo. Então, trazendo aqui para o salário maternidade,
Se você fica grávida, né, e seu filho nasce ali no período de 12 meses, logo após você ter saído desse seu emprego, você vai ter direito a receber o salário maternidade, tá? Importante que é o nascimento que tem que ser dentro desse prazo de 12 meses, tá? Não é fique grávida até sei lá, até o 12º mês. Não, não é isso. É o nascimento que tem que ocorrer dentro desse período de 12 meses que você está segurada pelo INSS, tá? E aí, gente, esse prazo de 12 meses, ele ainda pode ser prorrogado, tá? Pode ser prorrogado para 24 meses, caso o tempo de contribuição seja superior a 10 anos, ou ainda que se comprove que esse desemprego foi involuntário, tá? Então, se você foi demitida, esse prazo de 12 meses aumenta para 24 meses, tá? Então, dentro desse prazo de 24 meses, se você tiver o nascimento do seu filho ou a adoção, você vai ter direito ao salário maternidade, simples assim, tá? Parece muito difícil, mas não é. E para, né, essa mesma categoria aqui que a gente está falando, né, de desempregada que tinha o vínculo CLT, não vai precisar preencher aquela carência de 10 meses, tá? Então, muito interessante isso aqui também. E eu já vi aqui, e é justamente aqui, tá? Começa aqui, aos casos que o INSS nega administrativamente os benefícios de salário maternidade. Eu já atendi vários casos aqui no escritório de mulheres que tiveram o nascimento, né, dos seus filhos depois de terem sido demitidas ou pedido a conta do emprego, fizeram o requerimento dentro do INSS e tiveram esse benefício negado, porque eles, né, só colocam lá na carta que não tem qualidade de segurado. Sendo que eles não observam, né? Não estou falando em todas as vezes, mas na maioria das vezes não observam essa questão de estar dentro do período de graça, tá? E ainda mais quando ocorre a prorrogação, tá? Porque quando às vezes é dentro ali dos 12 meses, o INSS até concede, mas quando tem alguma possibilidade de prorrogação, né? E principalmente porque tem que ser provado, tem que ser argumentado essa prorrogação, né? Por exemplo, dentro do pedido do salário maternidade tem que ser feita uma argumentação ali dizendo que você tem, né, o direito à prorrogação pelo motivo de ter contribuições superiores a 10 anos, ou porque o seu emprego o seu desemprego foi involuntário, você tem que juntar provas disso, tá? Então, nessa situação aqui de prorrogação, ainda é mais comum de acontecer essa negativa do INSS, tá? Mas se é o seu caso, se você teve, né, o nascimento de um filho ou a adoção de um filho e identifica ali que foi mais ou menos dentro desse período, né, de 12 meses após o fim do vínculo, procure um advogado especialista em direito previdenciário que faça isso para que ele possa te assistir, né? Se você não fez o pedido judicial ainda, administrativo ainda, procure da mesma forma, porque às vezes se você pode ter a prorrogação desse período de graça, né, e você não sabe que tem. Então, se você acha, não, mas o meu passou dos 12 meses, o nascimento do meu filho, da minha filha, enfim, procure mesmo assim, pelo menos para fazer uma consulta para ver se você tem, né, alguma possibilidade de ter essa prorrogação. Então, muito interessante aqui também. Uma outra questão então a gente falou ali, né, das desempregadas que não têm mais vínculo de emprego, mas que podem ainda assim receber o salário maternidade se estiver dentro do período de graça. Outra questão é para quem era contribuinte facultativo, individual ou MEI, tá? E deixou de fazer contribuições para o INSS e ficou grávida. O que acontece, gente? Vai ter direito, tá? Na mesma questão de estar dentro do período de graça. Só que o período de graça para essas seguradas aqui, ele é muito menor, tá? Ele é metade do que seria para seguradas que são CLTs, né? Que são tiveram registro em carteira de trabalho.
Então, aqui, essas seguradas vão ter, né, o período de graça de apenas 6 meses após cessada, né, a sua contribuição. E ainda aqui, né, uma questão que para as seguradas que eram empregadas, elas não precisam cumprir a carência. Aqui sim, essas seguradas, elas vão precisar cumprir a carência de 10 meses, tá? Então aqui fica um pouco mais difícil de se conseguir, né, o recebimento do salário maternidade, mas ainda é possível sim, em alguns casos, tá? E eu expliquei para vocês o que era lá atrás, né, estar dentro do período de graça, e aqui eu vou explicar para vocês o que é cumprir essa carência, que somente as seguradas, né, dessa modalidade aqui de contribuinte facultativa, individual ou MEI precisa preencher. Então, o que é cumprir a carência, gente? Então, a carência, ela é um número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça jus a um benefício previdenciário, tá? Para as trabalhadoras desempregadas urbanas e rurais, o prazo de carência não é exigido, como eu falei para vocês, tá? Mas, em contrapartida, para as outras seguradas, né, que justamente essas aqui, individuais, facultativas e o MEI, que entra nas contribuintes individuais, por isso que não tá ali, exige-se o número mínimo de 10 contribuições realizadas anteriores ao requerimento do benefício de salário maternidade, ou seja, anteriores à data de nascimento ou adoção do filho. E o que acontece? Tá, mas você pode estar pensando, tá, doutora, mas se eu posso pedir um benefício no prazo, né, de graça, dentro desse prazo do período de graça de 6 meses em que eu deixei de contribuir, como que eu preciso ter a carência de 10 contribuições? Então, você vai precisar ter a carência, né, vai precisar ter contribuições de 10 meses antes de você ter encerrado as suas contribuições e estar dentro desse período de encerramento. Eu parei de pagar a contribuição. Nos próximos 6 meses, se o seu filho nascer, né? Paguei as 10 contribuições, parei de pagar. Nos próximos 10 meses, se ocorrer o nascimento ou a adoção de um filho, você vai estar segurada pelo INSS, você vai conseguir solicitar o salário maternidade, tá? Aqui é um pouquinho mais difícil de compreender, mas é dessa forma. Então, você precisa ter completado a carência em qualquer um dos casos, né, de contribuinte individual, facultativo ou MEI, tem que ter completo a carência. E, além disso, precisa estar, né, ou contribuindo, né, porque se você está contribuindo, você fez 10 contribuições até a data do nascimento, você não vai precisar, né, já está contribuindo, não precisa se preocupar nessa questão em período de graça, porque você é segurada. Ou completou 10 contribuições, doutora, mas eu parei de contribuir, mas mesmo assim o seu filho nasceu ali dentro do prazo de 6 meses após que você fez, né, sua última contribuição, você também vai ter direito a receber o salário maternidade, tá? Então, isso aqui é carência, né, que é exigida para essas trabalhadoras, né, para essa categoria de contribuinte individual, facultativo ou MEI. Para as seguradas que, embora estejam desempregadas, mas que foram, né, registradas, o seu último vínculo foi em CLT, não vai precisar cumprir essa carência que fala aqui dentro da legislação, tá? E aqui também eu coloquei uma observação que caso o parto seja antecipado, então, né, no nascimento de bebês prematuros, a exigência de contribuições será reduzida em número equivalente ao número de meses em que o parto foi antecipado, tá? Então, né, a gente sabe que exige a carência, mas eu tava pagando, mas meu bebê, né, nasceu antes, enfim, e agora? O que eu vou fazer? Precisa cumprir os 10 meses mesmo assim, mas não vai, né, dar tempo de cumprir, já que teve uma antecipação do parto. Então, não, ó, exemplo, se uma criança nascer de 8 meses de gestação, o prazo de carência a ser considerado deve ser de 9 meses, tá? Então, reduz ali o prazo de carência também, né? Porque não é uma coisa que dá para você prever, né? O nascimento de um filho prematuro. Então, por isso também a legislação acolhe essa questão. E aqui, né, já encaminhando para a conclusão, o que fazer se o INSS negar o direito ao benefício de salário maternidade requerido pela segurada desempregada ou que deixou de contribuir como contribuinte individual, facultativo ou MEI? Gente,
uma das possibilidades, né, depois se você fez o seu pedido lá na via administrativa para o INSS, mesmo assim o INSS negou, é fazer um recurso administrativo junto ao INSS no prazo de 30 dias, tá, da data do indeferimento. Então, se você recebeu o seu indeferimento, no prazo de 30 dias você pode fazer um recurso para a junta de recursos e é uma junta também administrativa, tá? Só que esse recurso, dentro da esfera administrativa, ele costuma demorar muito tempo, tá? Então, assim, embora eu entenda que em várias situações é muito interessante interpor um recurso de maneira administrativa, aqui dentro do salário maternidade, eu, sinceramente, particularmente, não acho muito interessante. Por quê? Porque demora muito tempo, muito mais tempo do que um processo judicial, e as decisões tendem a acompanhar, muitas vezes, o próprio entendimento da primeira esfera ali administrativa, tá? Então, quando é salário maternidade, eu não faço recurso para o INSS, mas isso é uma particularidade minha de como eu trabalho. E também eu entendo que salário, né, que esse momento da maternidade, enfim, ele é um momento que requer urgência. Claro que de maneira judicial a gente também não vai ter um benefício, né, deferido ali num prazo curto. Vai sim levar um tempo, né, para ser analisado esse processo, para ser julgado, para ser juntadas as provas que o juiz entender, enfim. Mas que ainda assim, tá? Ainda no judicial, ele é mais, tem uma celeridade maior do que dentro de um recurso administrativo. E aqui, claro, muito, né, cuidado que cada benefício é um benefício e cada benefício deve ser analisado, né, individualmente, né, se vai ser feito um recurso administrativo ou não. Isso só um profissional especialista, né, em direito previdenciário vai saber te informar, tá bom? Mas aqui se você teve o seu benefício negado, né, de maneira administrativa, você pode, né, fazer um recurso ou você pode, né, o que é mais aconselhado é sempre procurar, né, ajuda de um profissional especialista nessa área para que faça o seu pedido de maneira judicial. E aqui, né, o que eu tinha falado aqui, mas eu quis trazer um pouquinho mais sobre o direito de recebimento de salário maternidade pela adotante. E se tem alguma questão de idade, tá? Porque muita gente tem dúvida, isso depende da idade da criança, para que você tenha, né, que o recebimento de um salário maternidade, e aqui não, tá? Não, independentemente da idade da criança, vai ser concedido, né, o salário maternidade, e o período mínimo para isso é de 120 dias, tá? E claro, né, gente, em questão de adoção, a gente tem que ter o termo de guarda, tudo certinho, né, para conseguir esse benefício junto ao INSS ou de maneira judicial. E qual que vai ser o valor do salário maternidade? Cada categoria de segurado também vai ter calculado ali o valor do salário maternidade de forma diferente. Então, para o empregado, o trabalhador avulso, a remuneração integral, faltou um L aqui no final, mas vai ser a remuneração integral desse segurado. Para o empregado doméstico, será o último salário de contribuição, e para o contribuinte individual, facultativo, desempregado, né, que é a principal modalidade que nós falamos aqui no vídeo, vai fazer uma média ali, né, das últimas 12 contribuições, tá? E aí, se não tem 12 contribuições, né, não vai pegar um período maior do que 15 meses ali, porque, por exemplo, se tem só 6 contribuições, com recolhimento de salário, mas tem meses ali que não tem contribuição, né? Pode ser um caso, por exemplo, que está dentro do período de graça ali, enfim. Não vai pegar um número maior do que 15 meses para fazer essa apuração, porque senão, né, se você tem um período muito grande sem contribuição, isso acaba diminuindo muito ali o valor, né, para apurar essa remuneração. Então, é dessa forma, basicamente, que é feito. E para o segurado especial,
vai ser o valor de salário mínimo vigente à época. Aqui também uma dúvida muito comum, que eu já adiantei para vocês, na verdade, no começo do vídeo, mas o benefício de salário maternidade pode ser pago de maneira retroativa, ou seja, eu, né, tive o nascimento, né, você teve o nascimento do seu filho há muito tempo atrás, né? Eu ainda posso, né? Você ainda pode requerer esse benefício? Sim, você pode, tá? Pode ser requerido de maneira retroativa e você vai receber esses valores, né? Pagos, se direto no INSS ou judicialmente de uma vez só. Então, você vai receber a antecipação, né? Vai ser pago ali retroativamente esse valor de 120 dias referente ao salário maternidade. Só que é muito importante que vocês tenham cuidado. Por quê? Porque não pode atingir o prazo prescricional de 5 anos. Então, se da data do nascimento do seu filho até a data de hoje já passou 6 anos, você não vai ter mais direito a pedir, né, a solicitar o seu salário maternidade. Mas se você ainda está ali dentro do período de 5 anos, né, após a data do nascimento ou da adoção do seu filho, fique atento para que esse prazo não se perca, mas você pode sim fazer a solicitação. E é isso que eu queria falar para vocês no vídeo de hoje, né? Muito importante essa questão de ficar atento ao prazo prescricional de 5 anos e também, né, de verificar se você se enquadra em uma dessas modalidades que, mesmo estando desempregada, pode receber o salário maternidade e principalmente nas questões de prorrogação do período de graça, que é isso aqui que eu mais encontro, de seguradas que trabalharam, né, foram mandadas embora ou pediram a conta, ficaram grávidas e ainda conseguiram receber o salário maternidade porque estavam dentro dessa prorrogação do período de graça, tá? Então, no vídeo de hoje é isso que eu queria falar para vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Se você não me acompanha ainda lá no Instagram, me acompanha também, que é a Bruna Manzato, e lá também eu falo um pouco sobre a minha rotina como advogada, tá bom? Um abraço, até o próximo. Tchau, tchau.